é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume. O tema de hoje eu pensei em falarmos sobre arriscar, porque eu falo muitas vezes sobre isto, sobre a importância de sair da zona de conforto para eu crescer, para ter novas experiências. E quando eu penso em dar o primeiro passo, arriscar para alguma coisa diferente, vem-me a Mariana à cabeça. A Mariana Soares Branco, Mariana por aí, é médica, não só no Instagram a partilhar os conteúdos, como também tem a vida em medicina e vive em Valência neste momento. Já começou como blogger de moda, com Miss Tangerine, que eu lembro-me back in the days, ainda estudava, depois migrou para o Instagram quando literalmente emigrou para a Espanha e descobriu uma paixão não só por Espanha, mas também por viajar sozinha. E começou a partilhar todas as experiências online, mas também, mais recentemente, podcaster, que eu também fui convidada, by the way. Um percurso nada linear, mas, amiga, faz parte, não é verdade? Faz parte, sim, Bem-vinda, Mariana. Obrigada e obrigada pelo convite para estar aqui. Não, obrigada eu. Lembrei-me logo de ti porque por aí estás sempre em todos os sítios, a saltar de um país para o outro, a ter imensas experiências diferentes. E quando eu falo neste tema de seja viajar sozinha, seja arriscar para um negócio, ou mesmo coisas mais simples, como gravar um vídeo para o YouTube ou criar um blog, é preciso coragem para tomar um primeiro passo. E eu sei que também tens muitas histórias sobre isso, e se calhar começámos já por aí. Tu já arriscaste em várias áreas diferentes na tua vida, e eu queria te perguntar porquê que achas que é tão difícil as pessoas arriscarem e começarem algo do zero, mas também, ao mesmo tempo, porquê que sentes essa necessidade de explorar coisas fora da tua zona de conforto? Então, pronto, isto é um tema, isto é todo um tema, mas falando um bocadinho da minha experiência, eu acho que é tão difícil, diria, por medo a nós próprios. Por um lado, por medo a nós próprios e por outro lado, por medo aos outros. Pelo menos eu sinto muito que é o medo a mim mesma, de me falhar a mim mesma, porque eu sou muito perfeccionista também, não sei se te identificas, mas é muito difícil ao princípio, porque quando tu começas alguma coisa, tu não vais ser boa ao princípio, não é? Seja o que for, começar um desporto novo, começar a aprender uma língua nova, começar um trabalho novo, fazer um negócio novo, tu não vais ser o pináculo daquela área logo ao princípio. Eu acho que nós temos muito medo, naturalmente, a falharmos a nós próprios e depois a falharmos à sociedade, não é? A falharmos de cara ao público, por assim dizer, que é um bocado aquela coisa de já viste ela que começou a gravar-se para o YouTube, tipo que cringe, e depois quando essa pessoa tem 20, 30 seguidores é cringe, mas depois de repente quando tem 2 milhões já é inveja de toda a gente, não é? Portanto, é isso, eu acho que se costuma dizer muitas vezes que sorte quando ela já lá está. Exato. Mas durante o problema com... não é? Durante o percurso é tipo, que cringe, que diferente. Eu lembro perfeitamente que eu comecei a fazer vídeos, estava eu na faculdade. Era cringe? Era. Efetivamente era. Mas faz parte, não é? É isso. Amiga, faz parte. Não, mas faz muito parte. E sabes que eu acho que esta coisa do ter sorte é uma coisa que me irrita solenemente em várias áreas da minha vida. Uma das quais eu digo sempre, eu gosto muito de aprender outras línguas. E acabei por ter que o fazer também a nível profissional, porque fui trabalhar para a Espanha e eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria ser a estrangeira, por assim dizer, em nenhum contexto, não só profissional, senão também no meu grupo de amigos, não queria... Querias-te integrar e também criar... Exato, e a língua acaba por ser uma raízes. parte muito importante da integração e eu lembro-me perfeitamente que, ao princípio, aquilo eu penei, apesar de ser espanhol, que é uma língua muito parecida, mas eu digo sempre, todos os portugueses acham que falam espanhol, até estarem num grupo de 20 espanhóis nativos a berrarem uns por cima dos outros, porque aquilo depois, efetivamente... É uma língua diferente e tem que se aprender e eu neste momento falo muito bem espanhol, também é normal, já vivo lá há quase 5 anos e a coisa que me irrita é ai Mariana, que sorte, tu tens tanto jeito para línguas, é o que sorte e tu tens tanto jeito, só que o jeito efetivamente dá muito trabalho, como tu dizes, não é? É a mesma coisa que para as fotografias, por exemplo. É isso mesmo, comunicar num vídeo. Eu hoje em dia sei comunicar porque também eu já tenho 8 anos disto. É isso. Não comecei ontem e muitas vezes eu acho que as pessoas têm receio de começar algo, por exemplo, na internet, lançar um vídeo, criar qualquer coisa que seja, não tenho a câmera perfeita, não tenho isto ou aquilo, começa-se a arranjar desculpas também. E eu acho que aqui entra muito a nossa autossabotagem de queremos fazer uma coisa, mas depois temos medo, seja de nos iludirmos a nós, como estavas a dizer, seja do que é que os outros vão pensar. E sabes que eu tenho aqui, eu gosto muito de questões de género, não é? Também quem me acompanha no Instagram sabe, e em relação a isso eu fico sempre, é muito interessante tu veres como as mulheres temos muito mais tendência à autossabotagem e a não nos acharmos suficientes versus os homens, e isto há mesmo, não sou eu que estou a dizer, há mesmo, também sou eu que estou a dizer, mas há mesmo estudos sobre isto, que as mulheres têm muito menos probabilidade de se
por exemplo, lançarem para uma entrevista de emprego de alguma coisa que seja de um... Não quero dizer estatuto, de um cargo que não tem... de um cargo um bocadinho superior às habilitações dela, esse género de coisas. Portanto, nós, não sei, certamente será da forma também como a sociedade nos educa e como a sociedade nos vê, temos muito mais esta tendência à autossabotagem, muito mais esta tendência ao síndrome do impostor. Eu nunca ouvi nenhum homem a dizer que tem síndrome do impostor, tipo, isto é uma coisa... Porque as mulheres são as florzinhas e os homens são os poderosos, não é? Sempre foi assim. E depois também tens aqui toda uma série de camadas que eu acho que são, às vezes... desvalorizadas, mas que são importantes, que é uma mulher que vai atrás do que quer e que é decidida, é aquela história de um homem é boss e uma mulher é bossy, não é? Portanto, eu acho que isto tem aqui efetivamente uma camada nestas questões de género em relação a isto de ter medo de arriscar, porque nós somos muito mais aversas ao risco, não é? Somos muito mais, queremos tudo certinho. E mesmo, por exemplo, viajar sozinha, depois também... A segurança, será que me vou sentir bem num país sozinha? Completamente. Mas sempre... E depois a família também acaba por ter um peso grande nisso. Sim, é uma retroalimentação de todos os lados, não é? Mas sabes que é muito engraçado que eu estive a ler há pouco tempo estatísticas sobre viajar sozinha e a maioria das pessoas que viajam sozinhas são mulheres, o que é muito engraçado. Acho que era... pronto, isto não sei honestamente. Por acaso tenho essa ideia também. É que eram... Mas eram tipo 70%, portanto ainda considerável. Jesus. Sim, são mulheres. E eu acho que achas? Eu acho que é muito engraçado, porque eu acho que a questão é... Exatamente por nós, se calhar, termos esses entraves de tipo, se calhar não devias fazer isto, ou se calhar não sei o quê, ou honestamente fartarmos de esperar por outras pessoas. Porque eu, por exemplo, a minha saga de começar a viajar sozinha começou exatamente por aí, porque eu queria ir viajar, até tinha combinado de ir viajar com os amigos, mas depois eles queriam ir a um destino que eu não tinha dinheiro, uma coisa assim deste género, e eu pensei, olha, não é tarde nem é cedo, porque eu tinha a sorte que eu fiz Erasmus já lá vão quase 10 anos, e então tinha muitos amigos espalhados pela Europa e amigos de amigos com casas, portanto a minha primeira viagem sozinha foi assim, uma coisa meio mix de, fui ficando em alguns hostels, mas também em algumas casas, muitas vezes de amigos, ou até, por exemplo, lembro-me que em Berlim fiquei em casa de um irmão de um amigo meu, que eu nem sequer conhecia de lado nenhum, mas lá está, esta coisa de arriscar, muitas vezes eu também recebo mensagens nas redes sociais de Mariana, tu és tão corajosa, tens tanta coragem. Eu acho que é muito importante passar a mensagem que a coragem também se constrói. Exatamente como qualquer outra capacidade. A coragem constrói-se e não é do dia para a noite ir para a Tailândia sozinha, porque isso há quem o faça, mas obviamente assusta um bocadinho mais, mas não, se calhar primeiro vamos dar este pequeno passinho de bebê e depois um bocadinho mais e depois um bocadinho mais. E é assim que se treina a arriscar também. Sim, mesmo, por exemplo, no caso das viagens sozinha, eu comecei a arriscar, a primeira vez foi ir de Erasmus, para mim foi assim... Onde é que tiveste Erasmus? Estive em Budapeste. E depois a primeira viagem que eu fiz sozinha foi efetivamente a Budapeste, eu queria muito fazer. Lá está, também foi na altura de Natal, queria fazer uma viagem, não tinha amigas na altura, bora, não vou esperar por ninguém. Mas escolhi Budapeste também porque me sentia segura. Então o meu primeiro passo a fazer qualquer coisa neste género, neste registro de viagens, foi ir para um sítio que eu já me sentia segura. Claro, estava dentro da tua zona de conforto. Depois fui para Roma, também europeia, está tranquilo, e depois arrisquei para ir para Bali, mas não foi de repente, fui para Bali sem nunca ter feito nada antes. Eu digo sempre, porque acho que é a pergunta que mais me fazem, é onde é que eu recomendo fazer a primeira viagem sozinha. Eu digo sempre, no limite, se é uma pessoa muito, muito, muito medrosa, no limite vai a Lisboa ou vai ao Porto, não precisas sequer de sair do teu país, ou vai, sei lá, se fores de uma cidade mais pequena em Portugal, tipo, à cidade maior que esteja perto e passa lá um dia sozinha, tipo, não precisas de dormir sequer, não precisas de... É um bocado ir-te habituando a ter este género de experiências e ter que ser completamente independente, não é? Mas tu achas que é só o medo? Porque imagina... Eu fui agora o mês passado para Maiorca um mês, num registro de co-living, e muitas pessoas, eu falo muito sobre fazer coisas sozinha, ir a solo dates e fazer esse tipo de coisas, e que gosto muito de estar sozinha. E recebi muitas mensagens na altura de pessoas que querem fazer coisas sozinha, mesmo estando em Lisboa. Imagina, gostava imenso de começar a fazer coisas sozinha, não sei por onde começar. Achas que isto é medo? É medo de o que é que vão dizer? Ou... o que é que justifica a inércia de quereres fazer uma coisa, mas não tomares esse passo? Sim. Em relação a fazer coisas sozinha, sabes que eu acho que há aqui uma distinção importante, que é entre as pessoas que são muito introvertidas e as pessoas que são extrovertidas. Porque eu acho genuinamente que as pessoas que são muito introvertidas às vezes têm mais facilidade para dar estes primeiros passos de fazer pequenas coisas sozinhas, porque já é algo que elas fazem no dia a dia delas normalmente, não é? Portanto, se uma pessoa gostar muito de passar tempo sozinha a ler, de passar tempo... Eu
comparo-me com muitas amigas próximas, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, mas tenho muitas amigas que são bastante introvertidas e, por exemplo, elas... O plano ideal de alguém ser tipo, passar a tarde fechada em casa a ler, atenção aqui fechada em casa no melhor dos sentidos, porque aquilo para elas é mesmo tipo o espaço delas, ali cozy, estar ali na bolha delas. Carregar energias. Isso para mim é do género, tipo isto, eu carrego energias com outras pessoas, eu não carrego energias estando sozinha, é muito engraçado esta diferença. Portanto, eu acho que muitas vezes, por exemplo... As pessoas têm medo de eu vou fazer esta coisa sozinha, esta experiência, ou que viagem, o que quer que seja, e essa experiência vai ser menos porque eu não tenho ninguém com quem a partilhar, ou vou-me sentir muito sozinha, ou vou etc, etc. E eu digo sempre, para começar, fazer coisas sozinha não quer dizer estar sozinha, se tu não quiseres. Eu acho que isso é a grande maravilha para mim de viajar sozinha, é... Tu, se quiseres estar sozinha, podes estar sozinha e estar na tua e tu decidires e fazeres o que te apetecer e sei lá, eu lembro-me quando eu fui à Tailândia na altura em que fiz 29 anos, era tipo uma solo trip de aniversário, pronto. Eu lembro perfeitamente, no dia do meu aniversário, eu decidi ir para umas cascatas, pronto, eu troco-me sempre com o espanhol, desculpem. Está tão fluente assim. Mas... decidi ir, tipo, era tipo 1h30 de moto no meio das montanhas do norte da Tailândia e passei esse dia praticamente inteiro sozinha e foi super giro e não me estava nada a apetecer estar com pessoas nesse dia. Depois passado 2 ou 3 dias estava numas ilhas e já estava do género, não me apetece nada estar sozinha aqui na praia, e, tipo, porque eu sou daquelas pessoas também que não consegue estar muito tempo só deitada a apanhar sol. Então pensei, o que é que eu vou fazer? Então, tu começas a meter conversa e é mesmo muito fácil. Eu acho que as pessoas também, lá está, têm muita vergonha e muito medo e nestas coisas é preciso ter um bocadinho de lata, porque às vezes é do género, Mariana, mas como é que tu abordas as pessoas? É tipo, simplesmente chegas lá e dizes, olá, sou Mariana, posso-me sentar aqui? Tipo, e ainda não me aconteceu que alguém me diga que não. Às vezes fazem-te assim uma cara um bocado estranha e tu percebes também por contexto, não é? E é tipo, ok, sentas ali, bebes uma cerveja e depois vais-te embora se não tiver havido vibe, mas... Acho que as pessoas têm muito medo à rejeição e lá está, estes sentimentos negativos de e se eu me sentir sozinha? Mas é do género, se sentir sozinha podes sempre voltar. Tu desenrascas-te. Não, e podes sempre voltar. Imagina, numa viagem obviamente se calhar não, mas por exemplo, nesse género de contexto é tipo, vou ao cinema sozinha e se eu não gostar? E se não gostares foram 3 horas da tua vida, tipo, o que é que... Mas o que é que não vais gostar também? Sim, experimenta. Mas sabes, é isso que eu ia dizer, eu acho que é muito importante experimentar, sobretudo... porque é uma experiência muito diferente a fazer coisas com pessoas. E eu acho muita graça também os trolls da internet, que é do género, tipo... eu faço um Reels em que aparece o meu namorado ou aparece eu a viajar com amigas e é tipo, então mas não viajavas sozinha? Do género, só podes fazer uma coisa. Se tu viajas sozinha, só podes viajar sozinha. Como te atreves agora a estar a viajar com o namorado? Mas eu acho que quando estamos a fazer viagens sozinha é muito isso de sentirmos uma necessidade de fazer coisas diferentes e temos uma liberdade diferente, porque imagina, eu fui para Bali com a Glória, na primeira semana eu estava com ela e nós não conhecemos praticamente ninguém, estávamos as duas, estamos no conforto. Sim, mas depois, a partir do momento que começamos a ficar sozinhas, é tipo, agora vamos explorar e vamos put yourself out there, literalmente, e procurar o que fazer, vou a eventos, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Acho que em termos de proatividade, tu sentes outro tipo de vontade de conhecer pessoas e te integrar de outra forma. Sim, completamente. Que é isso que quem nunca teve este tipo de experiências, acho que nunca sentiu. Mas lá está, eu acho que essas pessoas que nunca tiveram esse tipo de experiências e porque é que não o fazem, eu acho que é por medo a não se sentirem bem. Por isso é que eu acho que é muito importante passar esta mensagem de, se tu não te estás a sentir bem, não há problema, tipo, sais dessa situação. Imagina, por isso lá está, eu não recomendo que se uma pessoa nunca viajou sozinha, não está habituada a fazer coisas sozinha, de repente vá 3 semanas sozinha para a Tailândia, se calhar é um bocadinho too much. Claro. Mas se fores 2 dias para Madrid, no pior dos casos, mesmo que tu odeies, que não vai acontecer, porque lá está, a maravilha de viajar sozinha é que tu podes adaptar imenso ao que tu queres nesse momento e o que a ti te apetece, portanto é difícil que tu não gostes porque literalmente podes fazer o que te apetece, não é? Mas se tu não gostares, em últimos dos últimos casos podes voltar, tipo, a tua casa está sempre cá. Eu acho que isso é um conselho mesmo importante e uma coisa sempre, não só nas viagens, mas na vida a ter em conta, que tu podes sempre voltar aonde estavas, podes sempre dar um passo atrás
E isso não devia ser o medo de não dar um passo lá está, não deves não dar um passo à frente porque tens medo depois de não poder dar o passo atrás, porque podes sempre. Provavelmente a tua família, os teus amigos, o que quer que seja a tua zona de conforto, vão estar em casa quando tu voltares ou se quiseres voltar, não é? E uma coisa que também me costumam dizer é que eu tenho medo de dizer à minha família e aos meus amigos que eu quero ir fazer sozinha, porque imagina uma rapariga que até tem amigas que até querem viajar, mas ela quer mesmo fazer a viagem sozinha. E sente-se mal em dizer que não, eu quero fazer isto por mim, quero fazer esta viagem sozinha. E não sabe justificar isso porque também nunca fez. O que é que ela pode fazer nesta situação? Sabes que eu acho que às amigas, aos amigos, é um bocadinho mais fácil porque nós também se calhar temos mais abertura e estamos ao mesmo nível que eles. Eu acho que a família é um bocadinho mais complicado, efetivamente. Aos amigos eu acho que é importante só explicar também que não quero dizer que eu não gosto de ti, não quero dizer que eu nunca mais quero fazer viagens contigo, mas quero só dizer que eu neste momento estou numa fase, quero ter esta experiência, pelo que quer que seja, quero ter uma experiência comigo. E atenção que há aqui outra coisa que eu acho que é muito importante falar e não se fala o suficiente em relação aos amigos, que é, por melhor amigo que seja, não quer dizer que seja uma boa compatibilidade de viagem. Não, porque isto, porque isto é muito importante, porque imagina, uma coisa tão simples quanto uma pessoa é muito mais aventureira e gosta de ficar a dormir em hostels e depois ir para o meio, fazer trekkings para o meio da montanha, e outra pessoa que o que gosta é estar num resort para a hora, beber caipirinhas, os dois são completamente válidos. Tu é que sabes o que é que fazes ao teu dinheiro e ao teu tempo livre, não é? Nós já temos tão poucas férias que eu acho que ninguém deve ser obrigado a fazer uma coisa que não quer. E nós, como amigos, devemos também fazer, lá está, o esforço de perceber que nós não fazemos tudo com todos os amigos e é completely ok. Por exemplo, eu adoro dançar. Quando eu vou para as coisas da dança, não arrasto os meus amigos que não dançam salsa porque não faz sentido nenhum, porque eles iam apanhar uma seca, e que é exatamente a mesma coisa. Parece que viajar é tipo, não, se não gostas de viajar com aquela pessoa é porque não são amigas a sério, não são amigas de verdade. Isso é uma parvoíce, não temos que dar-nos bem a viajar com toda a gente. Isso é o primeiro ponto. E depois, em relação à questão da família, que é um bocadinho mais complicado, diria eu, porque tem muito a ver com a questão da segurança, muitas vezes. Ou seja, os amigos é mais uma coisa de eles não se sentirem sentidos, não é? De tu quereres ir fazer uma coisa sem eles. A família, pelo menos da minha experiência e do que fui vendo à minha volta, muitas vezes tem aqui mais esta conotação de se te acontece alguma coisa. Sim, a minha mãe na altura para Bali, ela demorou uns meses até dizer que sim. É assim, sim, ela não tinha de dizer que sim, claro, mas até aprovar. Sim, acho que até nunca aprovou até sequer eu ter o dia da viagem, mas olha, eu acho que mas é normal. Coisas muito fáceis que eu acho... Coisas muito fáceis, coisas úteis que eu acho que é bom nessas situações de falar com a família. Mostrar outras pessoas que já tenham feito, e nesse sentido, por exemplo, o trabalho que tu fazes ou que eu faço no Instagram, acho que é super importante porque estas pessoas existem e se calhar não é o mainstream, não há problema, tipo, elas vão e elas voltam e não há problema nenhum. Depois, coisas que eu fiz mesmo com a minha própria mãe, por exemplo, a questão da geolocalização no telefone, que é tipo, eu tenho um iPhone, portanto ativei aquela coisa da minha mãe conseguir sempre ver onde é que eu estava. A minha mãe faz sempre isso. Pronto, mas isso acaba por descansar muito mais, porque eles conseguem ver onde é que tu estás, onde é que não estás, e depois, sei lá, por exemplo, outras coisas que podes fazer. Se tu já tens as coisas mais ou menos delineadas, ou mesmo não tenhas a viagem toda marcada, mas algum hotel tens marcado, mostras o plano, podes dar o contacto, olha mãe, neste dia vou estar, mãe, pai, avó, o que seja, neste dia vou estar neste hotel. Portanto, se acontecer alguma coisa e não conseguires falar comigo, podes ligar para o hotel. Uma coisa também que eu fiz é, se tu conhecias alguém em viagem com quem acabavas por passar 2 ou 3 dias porque te deste muito bem, perguntar tipo, olha, Laura, importas que eu mande o teu número à minha mãe só porque ela está muito preocupada, então... E acaba por ser estas pequenas coisas, porque eu acho que esse medo, tanto de nós próprios como muitas vezes da nossa família, vem um bocadinho por desconhecimento, não é? Porque eles nunca estiveram do outro lado do mundo, se calhar, ou nunca fizeram viagens neste registro assim de backpackers e, portanto, já estão a imaginar. Quanto mais ensinares e mostrares que também estás educada sobre o assunto, melhor. Exato. E que há muitas, eu acho que é isso e que há muitas outras pessoas a fazer, porque isso é o ser humano, nós somos seres sociais, exato, e é uma reassurance de que não, isto não sou eu que sou maluca, tipo, isto sou eu e vamos 200 outras pessoas que estamos no mesmo hostel a fazer as mesmas coisas, e eu acho que isso acalma muito a outra pessoa que fica cá. E já que estamos aqui a falar em julgamentos, ou seja, a opinião de várias pessoas sobre coisas que foste fazendo ao longo da tua vida, relativamente a, por exemplo, arriscares para a internet, outros passos que tenhas dado, por exemplo, mudaste também para a Espanha,
tu sentes que sempre tiveste à tua volta pessoas que te apoiassem nessas decisões ou tiveste precalços que tiveste de... Pronto, isto é toda uma história também, mas não é assim, eu tenho muita sorte com o meu contexto social, tenho uma família de quem gosto muito, tenho amigos que me apoiam imenso, mas dito isso, eu sou um bocadinho, eu não quero dizer a ovelha negra, mas um bocadinho a ovelha negra neste sentido, porque as pessoas a maioria das pessoas à minha volta seguiram um percurso um bocadinho mais standard, até em relação, no âmbito da medicina. Assim, a medicina é um 31 a migrar e é um 31 porque é tudo muito burocrático. Eu, por exemplo, fui para a Espanha e não fui para a Espanha com um trabalho garantido como uma pessoa que imigra, sei lá, um engenheiro que imigra para a Alemanha, que é tipo, tu já vais com um contrato de trabalho porque alguém te contratou para fazer determinada posição. Eu fui para a Espanha sem nenhuma garantia, portanto eu fui para estudar para o exame e assim, é uma coisa que me assustava tanto a mim como obviamente à minha família, que quer o melhor para mim. Para teres noção, no ano em que eu fui, eram 17 mil candidatos para 8 mil vagas. Portanto, havia muitas pessoas que nem sequer tinham vaga, já nem era a questão de ser a vaga que tu querias. Pronto, e depois eu confesso que eu quando vi a minha nota, quando lançaram as notas eu estava em Cuba, porque isto foi mesmo antes da pandemia. E para mim foi, tipo, acho que foi dos melhores momentos da minha vida. Foi mesmo aquele alívio de tu veres, ok, já está. O passo que dei fez sentido. Aconteceu, exato, tipo, correu tudo bem. Mas efetivamente eu percebo que as pessoas que ficam cá não fazem por mal de não te apoiar, é só porque para elas ficavam mais, sentiam-se mais confortáveis se tu desses um passo um bocadinho mais seguro, não é? E uma coisa que elas já conhecem e que... E lá está, e é pelo teu bem, não acho que... E acho que é sempre importante termos isto em conta, porque não é que as pessoas nos queiram mal. Agora, efetivamente é um bocadinho difícil fazer as coisas sem grande apoio, às vezes familiar, e para mim foi um bocadinho difícil. Mas acho que aí, nesses casos, Estás a fazer por ti, eu acho que uma tens coisa de acreditar muito. Muito importante é que tens que acreditar muito em ti. Era isso que eu ia dizer. Tens que acreditar muito em ti e há uma coisa muito importante que é: a vida é tua. E por muito que as pessoas à tua volta te estejam a dizer que se calhar, vê lá, devias fazer isto ou aquilo, tu podes ouvir os conselhos, mas a vida é tua. Essas pessoas à tua volta, sejam os teus pais, tios, avós, porque acho que muitas vezes estas questões vêm até mais de uma pressão familiar do que de amizades. Essas pessoas viveram a vida delas como elas quiseram. E aqui é muito importante também tu ouvires até o conselho de pessoas mais velhas para calibrar um bocadinho. Mas acho que at the end of the day, se é o que tu queres fazer, é o que tu queres fazer. E depois... se correr bem, o resultado vai cair em ti, se correr mal também vais ter de lidar com as consequências e está tudo bem. Mariana, também há aqui coisas muito interessantes. Eu acho que a nossa geração tem um gap geracional muito grande com gerações dos nossos pais e então dos nossos avós, porque isto foi uma revolução tecnológica absolutamente, lá está, ridícula, porque tu pensas, imagina, mesmo com esta história toda que estamos aqui a falar de viajar sozinho, era do género, no tempo dos nossos pais, tipo, tu não havia sequer internet para tu comprares um voo para Bali, não é? Quer dizer, ir a Bali era uma coisa... explicar isto à minha avó, ela acha que eu sou maluca. E, por exemplo, também explicar o meu trabalho, ela não sabe o que é que eu faço. Claro. Para ela é muito complicado. Mas olha, entender. Se sentes melhor, os meus avós, eu acho que não sabem o que é que eu faço. Também sou radiologista, trabalho imenso com tecnologia, não é? Portanto, basicamente, para quem não mas sabe... Mas és médica? Também... És médica? Não, sou médica, mas imagina, quando eu escolhi radiologia, porque isto é um bocado... Por acaso esta história é muito engraçada. Eu quando escolhi radiologia, os meus avós foi tipo, então, filha, que especialidade é que escolheste? Eles estavam à espera, tipo, cirurgiã, anestesista, assim, uma coisa como deve ser, sabes? E eu, radiologia... E o meu, já não sei se foi o meu avô ou a minha avó, e disse-me assim: isso o que é? É aquelas meninas que carregam lá no botão para fazer as radiografias, portanto. E essas pessoas não somos efetivamente nós, são os técnicos de radiologia, mas a minha avó estava do género: quero-lhe dar os parabéns, mas não sei o que ela fez tempo todo a estudar para estar a carregar um botão, sabes? Portanto, é muito complicado, porque é um gap muito, muito grande com esta questão das redes sociais. Lá está, eu às vezes, lá está, explicar a pessoas, nem sequer precisa de ser já os meus avós, é explicar a pessoas de 40 ou 50 anos que eu tenho uma página nas redes e que falo sobre isto e aquilo e que crio vídeos e não sei o quê. Aquilo é completamente chinês para muita gente, não é? Portanto... Sim, mesmo quando eu comecei, tipo, o que é que ela está a fazer? Mesmo a minha família toda, por muito que me apoiassem, às vezes há falta de informação. Sim, tu não sabes o que é que ela está ali a fazer. E são mercados completamente desconhecidos, não é? Portanto, eu acho que isto aplica-se a imensa coisa, lá está, que é tudo o que seja desconhecido assusta muito. E, portanto, a família e os amigos têm, às vezes, dificuldade em apoiar-te a 100%, mas não é
porque não queiram que corra tudo bem, que tu tenhas sucesso, mas têm medo da mesma forma que tu tens medo, provavelmente, não é? E portanto eu acho que é muito importante, lá está, fazer pazes connosco próprias de isto é o que eu quero e vai acontecer. E eu sempre fui muito assim na minha vida, que é de género, tipo, eu quero entrar em medicina, tipo, isto vai acontecer. Eu quero ir para a Espanha, isto vai acontecer. E eu dizia sempre, tipo, a pior coisa que me pode acontecer no contexto de ir para a Espanha é eu não entrar na especialidade, porque aquilo era o meu objetivo. Tipo, tudo o resto pode não depender de mim, eu posso não me adaptar, posso não gostar de lá viver, posso não ter muita facilidade em fazer amigos. Agora, a questão de eu vou estudar e isto foi um objetivo que eu me propus e eu vou conseguir. Pronto, e com muito suor e lágrimas. Com muito suor e lágrimas consegui, mas acho que lá está. Também é importante, sabes, esta questão de não romantizar demasiado as coisas. Porque, efetivamente, é preciso muito suor e lágrimas muitas vezes. E foi o que tu estavas a falar ao princípio, que a sorte dá-me trabalho. Eu gosto muito desse ditado e é verdade, a sorte dá-me trabalho. E portanto é preciso arriscar, mas também é preciso saber que é preciso show up every day for yourself. Consistência. Não é? E tu arrependes-te de alguma decisão que tomaste no teu percurso? Eu arrependo-me de não ter andado mais por aí. A sério? Sim, imagina. Acho que é muito ingrato, e vou dizer isto também, acho que é muito ingrato nós arrependermos de coisas, não é? No sentido em que na altura tu tomaste as decisões com o conhecimento que tu tinhas na altura e com a tua circunstância de vida e fizeste o melhor que soubeste. Mas olhando assim para trás, arrependo-me, por exemplo, eu quando entrei na faculdade, lá está, o meu meio era mais conservador, os meus pais, eu nunca fui aquela pessoa, apesar de ter feito 2 ou 3 viagens com os meus pais, por sorte, nunca fui aquela pessoa que os pais gostavam de viajar todos os anos e tudo mais, e portanto eu própria não fazia coisas porque se calhar, e eu acho que isto é uma coisa muito importante das redes sociais também, que é eu própria não fazia coisas porque se calhar não sabia que essas oportunidades existem, não é? Por exemplo, o Erasmus, eu acho que eu sou uma defensora muito entusiasmada do programa Erasmus. Eu acho que o programa Erasmus tem uma coisa excelente que é já está tão estabelecida a nível de divulgação que toda a gente sabe que tu tens essa possibilidade, não é? Toda a gente sabe, pronto. Depois, infelizmente, há muita gente que não tem possibilidade económica ou não tem possibilidades por outras razões de ir, mas acho que uma coisa muito boa do Erasmus é que toda a gente sabe que essa oportunidade de tu viveres no estrangeiro está aí. Portanto, se alguma coisa te puxar um bocadinho e tu já fores um bocadinho mais aventureira, tu sabes que podes... Tu vais procurar e vais chegar às pessoas. E vais enverdar por aí. Agora, acho que é muito complicado. E eu até digo mais em relação, por exemplo, à Mariana de quando tinha 18 anos. Já eu criar um blog de moda foi assim do género, tipo, isto é... Fora da caixa. Fora da caixa. Eu sou, como assim, uma aluna do primeiro ano de medicina. Sim, e foi muito engraçado, sabes, que eu sempre gostei muito de coisas artísticas, ou seja, eu estudei ciências no secundário, por exemplo, e porque tinha que ser porque eu queria ir para a medicina, mas as minhas disciplinas favoritas eram tipo área de projeto, língua portuguesa. Então porquê a medicina? Porque eu sempre, olha, não sei, honestamente, o meu pai é médico, eu não sei se foi um bocado por aí também. Eu acho que foi metade por aí, metade porque eu sou uma pessoa muito sonhadora e utópica, sabes? Então eu acho que aos 17 anos tu achas que é tipo, eu quero mudar o mundo, qual é que é a forma mais fácil de mudar o mundo? É ser médica, porque é literalmente salvar pessoas. Hoje em dia sou um bocadinho menos ingênua e acho que podes ter não, agora fora de brincadeiras, acho que podes ter um impacto social. Obviamente a medicina é uma profissão muito nobre e é necessária, mas acho que podes ter um impacto social brutal e até muito maior noutras áreas do que na medicina. Mas lá está, eu com 18 anos, para mim já criar o blog foi uma coisa assim super fora da caixa. Então, eu fazer outro tipo de coisas, tipo ir viajar sozinha, sei lá, para o Sudeste Asiático, quando estive na Tailândia, conheci montes de pessoas, tipo holandeses, ingleses, alemães, que tinham 19 anos, 20 anos e estavam a viajar sozinhos no Sudeste Asiático. Porquê? Porque eles têm sociedades e culturas que... É o contexto. Exato, que os lançam a fazer aquele tipo de experiências. E eu acho que nós cá em Portugal... Tu não podes fazer o que não sabes que existe, não é? Tu não podes tomar um caminho que não sabes que é uma possibilidade. E, portanto, a tua pergunta foi: arrependes-te? Arrependo-me de não ter arriscado ainda mais nessa altura, de não ter feito mais viagens, porque eu sempre trabalhei, portanto, para mim nem sequer era uma questão monetária, porque eu, assim que comecei a faculdade, comecei a trabalhar como hospedeira de eventos e trabalhava bastante, porque era muito fácil de compatibilizar com a medicina. E, portanto, eu até tinha o dinheiro para o fazer, mas fui gastando noutras coisas e não queria
Não queria porque não sabia que era uma possibilidade, lá está. Mas sabes que eu acredito que as coisas também acontecem por algum motivo. Eu acredito muito que as coisas estão planeadas. Sim. E ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha sobre isto de arrependimentos, porque eu costumo dizer muitas vezes, eu estudei na FEP também Economia, e eu digo que me arrependo muitas vezes de ter ficado pelo Porto, pela minha zona de conforto, e não ter ido logo para Lisboa, para a Nova, tirar este curso, porque depois fiz o mestrado fora. Então arrependo-me de ter ido para Lisboa para conhecer logo este mundo e entrar um bocadinho já fora da minha zona de conforto. Mas a verdade é que também eu tive de ir para a FEP por algum motivo, e eu acredito muito nisto, para conhecer as amigas que eu tenho hoje em dia, para o que seja que eu depois no futuro também vou vir a perceber. E eu acho que o percurso que nós fizemos tem de fazer sentido de alguma forma e tem de acontecer desta forma. Portanto, acho que faz sentido teres um bocadinho de arrependimento não teres viajado tanto, mas agora se calhar até tens muito mais tempo, mais possibilidades, mais conhecimento, se calhar até vais fazer coisas mais diferentes. E acho que viver no arrependimento também não é a melhor forma de viver. Porque... Não é de todo. Até porque, sabes, por exemplo, eu digo muito a brincar que isto não é um arrependimento, por isso é que não foi a minha resposta à pergunta, mas eu digo muito a brincar que se pudesse voltar atrás não fazia medicina. Meio a brincar, meio a sério. E eu digo que não é um arrependimento porquê? Porque eu, na verdade, eu gosto de ser médica. Eu adoro a minha especialidade de radiologia, eu gosto do que faço no meu dia-a-dia no hospital. Agora, se tu me perguntares, achas que o esforço e o número de anos se calhar compensa esse curso e não poderias ser igualmente feliz noutro curso? Se calhar acho que sim, só que depois é muito difícil tu delineares efetivamente o contrafactual, não é? Tu não sabes o que é que teria acontecido se não tivesse ido para a medicina. Porque se calhar isto é tudo muito bonito, mas a medicina, a verdade é que apesar de tudo ainda é uma profissão com relativa estabilidade laboral, relativamente bem paga e portanto a vida que eu vivo hoje em dia... lá está, permite-te que vivas outras coisas. Completamente. Porque estás nessa segurança. Eu acho que é uma questão muito importante, por exemplo, mesmo em relação a arriscar, é arriscar sim, mas eu pessoalmente não sou capaz de arriscar sem sentir que tenho um mínimo de trapézio. Ou seja, que tenho uma rede no trapézio, é o que eu quero dizer. E acho que isso é importante também porque lá está, por exemplo, aquela tendência, entre aspas, hoje em dia de despede-te e vai viajar o mundo. É tipo, malta, calma, porque despede-te e vai viajar o mundo, depois se acontecer alguma voltares. coisa... Não, é isso, e depois assim, nós também... Nós que somos jovens achamos sempre que vai correr tudo bem, mas é assim, depois há coisas que não correm bem. Tu podes ter um problema de saúde e depois precisas de dinheiro, podes ter sei lá, há aqui 1000 coisas que podem acontecer e eu acho que é muito importante arriscar sim, mas sempre com um mínimo de cabeça. Portanto, por exemplo, para mim, na altura até que eu comecei o blog, eu comecei até a trabalhar relativamente com isto já há muito tempo, quando ainda vivia em Lisboa. Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria tirar a especialidade. Exatamente por causa desta rede, porque eu sentia assim, eu não sei... Eu acho que as redes sociais vão existir para sempre e vão dar dinheiro para sempre, mas eu não sei se quero trabalhar nas redes sociais para sempre. Ou ter presença nas redes sociais para sempre. Porque sim, querias ter um curso na mesma para teres essa segurança caso... Porque é muito interessante, sabes? Por exemplo, tu que... Lá está, e eu agora vejo muito também com pessoas próximas que são da área da economia e gestão. Vocês têm um conhecimento de background da área financeira, o que eu quero dizer é tipo de gerir negócios, tipo criar negócios, não sei o quê. Eu não estou a dizer que aprendem isso tudo na faculdade, mas têm, apesar de tudo, mais formação do que alguém como eu que, por exemplo, vem da medicina. E para mim, lançar um negócio, por exemplo, é uma coisa que me assusta imenso. É do género, mesmo agora que eu estou a começar a pegar um bocadinho mais nas redes sociais e gosto muito de estudar outro tipo de coisas, tipo estudo marketing, estudo um bocadinho de business, estudo um bocadinho de tal, mas é do género, isto para mim é um mundo e eu sinto mas eu não aprendi isto na faculdade. Pois, eu sei, eu percebo. É mesmo aprender a fazer, literalmente. Sim, imagina, quando eu comecei a Flair no início, eu não sabia, eu estava já a estudar economia, não sabia nada, aprendi tudo no YouTube, a ler, a ver vídeos, foi muito assim. Sim. É um processo, nunca é mesmo... Mas lá está, na faculdade, para mim, porque... Sim, para mim a minha rede era a medicina, percebes? E agora que já estou na fase final e já vou acabar, agora sinto-me com um bocadinho mais de tranquilidade para efetivamente, se calhar, arriscar ainda mais. Mas acho que isto é uma coisa também, é um conselho muito importante, que é arriscar, tipo loucuras, ok, muito bem, mas loucuras com um bocadinho ponderadas. De cabeça. Sim. Sim, eu, por exemplo, eu também trabalhei em Barcelona durante 1 ano e meio e na altura despedi-me, mas antes de me despedir eu tinha primeiro poupado dinheiro desse trabalho para poder ter aquela rede de segurança, fiz todas umas contas e um plano para os meses seguintes, porque obviamente não só financeiramente, mas a nível estratégico, o que é que eu vou fazer? Claro. Que plano é que tenho a seguir? E sei que estava confortável em me despedir na altura,
porque também tenho um curso, tenho uma formação, sei aquilo que consigo e sei que, ok, despedi-me agora, vou tentar, mas daqui a 2 anos, se eu quiser voltar a entrar no mercado de trabalho, eu sei que consigo, porque tenho o conhecimento, tenho as bases, tenho a formação para poder voltar. A educação é super importante. A educação é super importante e acho que hoje em dia há muito aquela conversa fácil de redes sociais, é tipo, aquela coisa que os miúdos antes queriam ser cantores ou futebolistas e agora querem ser youtubers. E ser youtuber, atenção, é uma profissão super respeitável como qualquer outra, mas acho que às vezes vai-se por atalhos demasiado... Sim, agora há aquela sei lá, as pessoas na internet que dizem que não precisas tirar um curso. É isso que eu quero dizer. Porque hoje em dia aprendes tudo online e efetivamente tu aprendes muito e cresces muito a fazer outros projetos e a criar as tuas próprias coisas. E imagina, eu quando estava a contratar pessoas, para mim vale tanto como o curso toda a experiência que tu tiveste fora a educação, mas a educação também é importante porque eu não ia contratar alguém sem um curso. Mas lá está, eu acho que, por exemplo, a questão de fazer faculdade nem é obrigatoriamente pelos conhecimentos que tu aprendes na faculdade. É o crescimento. É isso, o crescimento, o método de trabalho. É assim, eu não uso, eu diria, eu não uso para aí 70% do que eu aprendi na faculdade para aí, porque ainda por cima a minha especialidade é um campo muito específico da medicina. Portanto, tudo o que seja, por exemplo, o tratamento, eu não utilizo e estudei durante 3 ou 4 anos aquilo. Agora, foi inútil? Claro que não foi inútil, porque tu ganhas imensas coisas. Estaleca em tudo. Sim. E acho que isso é muito importante também, lá está, em complemento, e nunca deve ser educação só, mas em complemento a esse tipo de experiências de vida e outro tipo de experiências de vida e... Por exemplo, quando eu fui de Erasmus, mesmo dentro da minha família houve assim alguma resistência ao princípio, porque diziam, agora vais 1 ano e vais perder 1 ano de medicina. Sabes, esta coisa do perder 1 ano, ou quando tu fazes 1 ano sabático, a pessoa está a perder 1 ano. Sim, tens uma falha no teu currículo, como... Se estás a fazer outra coisa, estás fechado em casa sem fazer nada? Não estás, mas não. Claro, e depois é isso, as pessoas... eu acho que o que é difícil de entender assim à primeira vista, ou pelo menos nesse tipo de mentalidade mais conservadora, é que tu não estás a perder nada, não é? Tu estás a ganhar outras coisas, estás a fazer não é uma perda, é uma troca. Tu se calhar não estás efetivamente tão focada. Eu não estudei tanto quando tive de Erasmus em Florença como quando estava cá em Lisboa, mas foi quando aprendi tipo 500 mil outras coisas, não é? E foi super importante para o meu desenvolvimento pessoal. E aliás, eu digo sempre aquela típica pergunta da tipo, o que é que foi a coisa que mudou a tua vida? Tipo, a mim o Erasmus mudou a minha vida. Sério? Sim, porque imagina... Tu tinhas que idade? Eu tinha 22, eu fui no 5º ano de medicina, só que... Pois já és mais velha, nós fazemos no terceiro ano. Eu digo que mudou a minha vida e eu acho que efetivamente mudou porque eu era aquela típica caso de estudo, que eu sou de Lisboa, fiz o curso em Lisboa, vivia em casa dos meus pais, portanto eu nunca tinha... Foi a primeira vez a sair do ninho. Eu nunca tinha tido essa experiência de estar fora e depois eu acho que efetivamente é isso aliado, que isso por exemplo pode acontecer se uma pessoa não for de Lisboa e vier estudar para Lisboa, mas isso aliado a teres uma exposição tão internacional e estar num sítio que é completamente fora da tua zona de conforto, porque imagina, tu podes ser de Coimbra e vir estudar para Lisboa, mas tu vais na mesma ao Pingo Doce, falas na mesma português. Sim, não é a mesma coisa. Obviamente é um passo mais do que continuar em casa dos pais, mas não acho que seja completamente a mesma coisa, porque ter esta experiência internacional e tu teres verdadeiramente que te desenrascar e de repente tens que aprender outra língua, tens que tratar de burocracia noutra língua. Sim. Eu lembro-me quando eu fui de Erasmus a fazer trabalhos de grupo com pessoas de vários sítios, de repente o que é isto? Tenho de me adaptar à forma deles trabalhar, que é completamente diferente da nossa, mesmo culturalmente é muito diferente, é um choque. Sim, é super diferente e depois lá está, eu acho que é a primeira vez para muita gente em que tu aprendes a gerir o teu dinheiro, é tipo, de repente tu tens dinheiro e é tipo, se tu beberes o dinheiro todo em saídas à noite, depois não há dinheiro para pagar as contas, ou para ir viajar, ou para ir ao supermercado, e portanto a mim mudou muito a minha vida e abriu muitos horizontes e eu certamente não teria tido o percurso que tive e acho que sou muito mais feliz assim, que é o mais importante. Eu acho que isso é uma dos grandes benefícios de arriscar e sair da tua zona de conforto, é que eu não conheço ninguém que se sinta mais triste por ter ido viajar. Até há pessoas que, por exemplo, não gostavam de viajar durante 3 meses seguidos, porque viajam e estão super contentes de voltar a casa. Mas mesmo assim, mesmo nessas situações, essa sensação de ok, isto ajudou-me a conhecer melhor. Não, eu acho que isso é o bom que viajar te traz, é que te ajuda a conhecer melhor. Há pessoas que
vão viajar e percebem que são mais caseiras, há pessoas que vão viajar e percebem que gostam de andar Sim, por aí. aprendes muito pessoas... mais sobre ti. Aprendes muito mais sobre Olha, ti. eu estive agora um mês em Maiorca sozinha e eu digo que aquilo que Maiorca mais me trouxe foi a minha vontade de voltar a Lisboa. Porque eu estava muito cansada disto, estava com imensa coisa, muito, muito difícil lidar com o caos que eu estava a ter aqui em Lisboa nos últimos meses, e fui para Maiorca um bocadinho como escape desta realidade. E adorei as primeiras 2 semanas, foi muito giro, mas depois comecei-me a cansar e comecei a perceber que, pá, se calhar até gosto daquele caos. Deixa-me organizar o caos para que eu consiga lidar com ele de outra forma. Sim. Então trouxe muito isso e agora sinto que estou outra vez uma nova pessoa em Lisboa, sabes? E às vezes é só mesmo preciso sair de casa e fazer coisas diferentes para trazeres outra vez vontade de estar na tua rotina. E acabas por trazer também outras perspectivas, não é? Que eu acho que isso é o bonito da questão também, é tu se calhar em Maiorca tiveste conversas com pessoas, tiveste experiências que não terias tido em Lisboa, e eu acho que sair da tua bolha é muito frutífero sempre. E é engraçado porque não acho que seja impossível sair da tua bolha na tua própria cidade, mas é muito mais difícil, porque tu já estás implementada na tua própria rotina. É do género, tu até podes ir a um solo date ou, sei lá, a um encontro de línguas ou whatever na tua própria cidade. Só que provavelmente vais voltar e vais estar no teu ninho, no teu conforto. Olha, eu estava a falar com uma amiga minha que também mora no estrangeiro e ela estava-me a dizer que quando voltava a Lisboa entrava novamente na bolha, mesmo não querendo. Ela, eu quero estar num ambiente internacional que eu sei que existe. Imagina, existe todo um mundo paralelo aqui em Lisboa que nós não estamos a par. E que existe. Outras pessoas estão a viver a nossa experiência no estrangeiro cá. Certo? Isso é muito verdade. E eu estava a falar com ela sobre isto e ela, mas eu não consigo porque eu chego cá e eu entro na minha bolha outra vez. E é muito difícil combater isso porque, por exemplo, eu também estou a ler agora um livro que é Os Hábitos Atómicos do James Clear. E ele explica muito bem isto, que é o facto de que tu voltas ao teu ambiente, se tu queres mudar um hábito, tu tens de mudar o design de tudo à tua volta para que esse hábito seja diferente. Porque tu voltando à tua casa, aos cafés com os teus amigos, a tudo aquilo que tu costumas fazer em Lisboa, tu não vais conseguir mudar nada. E tem que ser um esforço consciente, não é? Sobretudo é isso. Não pode ser pensar que é como começar a ir piloto ao ginásio automático. ou começar a correr, é tipo, um dia eu vou acordar cheia de vontade de correr. Isso não acontece. Mas eu acho que não acontece a ninguém. Mas tu depois, quando já crias o hábito, efetivamente, aquilo, se é uma coisa que te começa a dar gosto, é uma coisa que tu já começas a querer fazer. Nem pensas tanto. É como isso. A tua rotina de manhã já fazes tudo sem pensar muito. Mas tem que ser depois de gradual, criar o hábito. gradual. Não é de repente, é tipo, de repente vou querer fazer X ou Y. Sim. Olha, estamos a chegar ao fim do episódio. Eu queria-te fazer aqui umas 3 perguntas finais. Ok. A primeira é, quando é que foi a última vez que tu arriscaste e saíste da tua zona de conforto? Se te lembras. A última vez, olha, isto até é bom, sim. A última vez que eu arrisquei sair da minha zona de conforto foi quando em maio fui fazer um estágio de 1 mês para a Grécia, que não correu nada bem. E é engraçado porque é também importante partilhar estas nem todas as experiências. Nem todas as experiências que arriscas são positivas. E atenção, não correu nada bem. Eu adorei o estágio e adorei a Grécia. Só que eu acho que isto é o problema das expectativas. Eu ia com umas expectativas muito específicas, porque o outro estágio que eu tinha feito tinha sido no Brasil e foram tipo dos melhores 2 meses da minha vida. Tive muita sorte com as pessoas com quem encontrei, fiz grandes amigos e tive uma experiência socialmente diferente. E na Grécia, apesar das pessoas serem muito simpáticas, são muito fechadas. E, portanto, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Estavas à espera de outro tipo de Sim, acolhimento. foi muito difícil eu efetivamente passar 1 mês, sozinha. Porque apesar de ter tido visitas e depois eu também estava com uns problemas pessoais nessa altura, então ter esses problemas ao mesmo tempo que não tinha pouca interação social e não tinha a minha zona de conforto, os meus amigos, a minha casa, depois não gostei nada da casa que aluguei, portanto, porque foi aquela coisa que também me serviu de lição, que é tipo, o mais barato não quer gastar dinheiro. Claramente tinha sido melhor gastar um bocadinho mais de dinheiro porque eu estava verdadeiramente desconfortável. Sim, a passar mal, verdadeiramente desconfortável. E foi a única vez que me aconteceu com o host tipo, mal educado, ameaçou-me, tipo, passei mesmo bastante mal, sim. E o que é que tiraste dessa experiência? Pronto, o que tirei desta experiência é que voltaria a ir, ou seja... À Grécia ou estágio fora? É este estágio, tipo, é este estágio especificamente. Okay. Voltaria a ir porque acho que tu nunca sabes. E se não arriscares e não tiveres estas experiências más, também não vais ter as boas, porque tu nunca sabes quando vais para uma experiência se vai ser uma experiência má, uma experiência boa, ou em que altura da tua vida é que vai calhar, ou se vais ter outros tipos de problemas ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que o que mais retiro é, mesmo que corra mal, it's okay, you survive.
tipo, I will survive, sabes? Eu consigo aguentar tudo. E vai acabar. E isto é um conselho que a minha mãe me deu, que acho que é um conselho bastante bom, que é, tudo passa. O que é bom passa e o que é mau passa. Portanto, quando estás numa situação má, é aguentar o barco e eventualmente vais estar melhor. E tens que te esforçar ativamente para estar melhor. Mas eventualmente esse dia vai chegar. E acho que isso é uma aprendizagem muito importante. Boa. Olha, e falando em aprendizagens, Hum? queria-te pedir uma sugestão de um livro e uma lição que tiraste desse livro. Uma sugestão de um livro. Então, eu vou sugerir um livro que eu estou-me a rir porque já ofereci, eu acho que este foi o livro que eu mais ofereci a mais pessoas, que se chama Invisible Woman, portanto acho que Mulheres Invisíveis, deve ter o título em português, que é de uma americana que se chama Caroline Arturo, se não estou em erro. Ok. E é um livro, não é um livro é um livro de dados, portanto não é um livro de literatura, por assim dizer, mas é um livro espetacular, porque é sobre o bias contra as mulheres na sociedade, mas de uma forma. Eu acho que aquele livro devia ser de leitura obrigatória para toda a gente, não só para as mulheres, porque muitas vezes quando dizemos esta questão de o feminismo já não é preciso, nananana, tipo, obviamente já temos muito mais direitos do que tínhamos antes. Aliás, eu e tu podemos estar aqui sentadas a conversar e temos as duas vidas económicas e profissionais completamente independentes, não estamos casadas, podemos votar, portanto isto já há 100 anos era completamente impensável, não é? Mas é muito interessante ver como as consequências de que esse mundo foi criado por e para homens durante tanto tempo continuam presentes e às vezes na forma como o mundo funciona. Não é? Exato, mas com coisas super, super corriqueiras. Por exemplo, um exemplo que ela dá muito interessante: os sistemas de segurança dos carros, portanto, os cintos de segurança, os airbags, a própria ergonomia de como o assento a cadeira é desenhada, é feita para um corpo standard de homem. E mesmo dentro da União Europeia, que tem uma série de leis e regulamentos sobre isto, agora na União Europeia é obrigatório tu testares também num corpo de mulher, mas o dummy, que é aquele bonequinho que eles usam nos testes, o dummy de mulher é só o dummy de homem mais pequeno. E isto não é verdade, porque a própria fisionomia da mulher, a coluna vertebral é totalmente diferente, a forma como nós temos distribuído a gordura, e tudo isto afeta, depois, se efetivamente houver um acidente, afeta a forma como o nosso corpo vai reagir a esse acidente, ao cinto de segurança, ao airbag, etc. E, portanto, ela diz que o facto disto acontecer faz com que as mulheres, se tiverem um acidente grave, tenham, tipo, eu não quero mentir, mas era tipo 17% maior probabilidade de mortalidade, ou mortalidade grave. Portanto, coisas que nós nem sequer pensamos. Efetivamente existe essa discriminação, eu não quero dizer discriminação, mas é essa forma como o mundo está construído para os homens, e portanto é um livro muito interessante e ajuda a desmistificar um bocadinho esta coisa de que o feminismo não é preciso. O feminismo efetivamente é preciso, a meu ver. Quando é que foi escrito? Tenho ideia que é tipo 2019, não te quero mentir. É recente então? Sim, é relativamente recente, sim. Mas lá está, o feminismo é super preciso, não só na minha perspectiva, hoje em dia a grande luta é a questão da violência sexual, mas é super preciso que mais mulheres estejam em mais lugares distribuídos pela sociedade, que haja mais mulheres engenheiras, mais mulheres em posições de topo, porque se não houver mulheres em posições de topo, nós nunca vamos ter o mundo criado para nós. Portanto, é um livro que devia ser leitura obrigatória. Já me estendi, mas nota-se a paixão por este tema. Olha, e a última pergunta: qual é que foi a tua maior aprendizagem este ano até agora? Ui! Isto é surpresa. Isto é deep, deixa-me pensar aqui um bocadinho. Olha, eu vou dizer que a minha maior aprendizagem este ano é que o grande amor da tua vida deve ser tu. E isto é muito importante porque eu acho que nós mulheres somos muito programadas socialmente para... Nunca está tudo completo. Exato, mas nem só por amor romântico, tens sempre que ser uma cuidadora, não é? Ou é o namorado porque é o namorado, ou é a família, ou é os filhos, ou é até alguns amigos que são mais needy, e acho que às vezes devíamos ser mais egoístas. Eu acho que este ano aprendi que eu preciso ser mais egoísta. Acho que é uma grande aprendizagem, sim, no melhor sentido da palavra, atenção, porque eu acho que obviamente... Eu adoro dizer uma frase que li uma vez na internet, isto não é meu, que é: todos os defeitos são qualidades em excesso. Mas, efetivamente, quando és demasiado egoísta, ou seja, o egoísmo no sentido corriqueiro da palavra é uma coisa má, mas acho que num mundo tão egoísta, tu tens que ser um bocadinho egoísta, porque senão o mundo come-te e tu acabas por não fazer as coisas que tu queres e que são importantes para ti. Portanto, aprendi a ser um bocadinho mais egoísta. Uma ótima mensagem para terminar este episódio. Obrigada, Mariana. Obrigada eu pelo convite.
Gostei muito.